Eu sou Arthur Ballard, e quando pedi minha futura esposa em casamento, esperava um casamento calmo, carinhoso e amoroso. Mas a forma como ele acabou desmoronando ainda me dá arrepios no corpo. Tudo começou em um dia comum, e em algum momento foi longe demais. Eu achava que tinha tudo sob controle, embora na verdade eu o tivesse perdido há muito tempo. Meu dia começou como qualquer outro, com o sol brilhando através das persianas parcialmente abaixadas do meu escritório, lançando longas linhas de sombras no chão. Era um dia comum cheio de papelada mundana, a rotina usual dos meus dias de trabalho das 9 da manhã até às 5 da tarde. O toque familiar de uma nova notificação de e-mail interrompeu meus pensamentos. Olhei para a remetente, Jéssica. Não reconheci o nome, mas o assunto do e-mail chamou minha atenção. Você precisa saber a verdade. Curiosamente, eu o abri, esperando talvez uma oferta comercial ou spam. Em vez disso, fui recebido por uma frase de abertura que pareceu um soco no estômago. Acho que sua esposa está tendo um caso com um dos representantes farmacêuticos da nossa empresa. Meu coração começou a bater forte, minha mente tentando ignorar isso. Provavelmente era uma piada ou um caso de identidade trocada, mas no fundo, um medo frio e nauseante começou a se espalhar na boca do meu estômago. O e-mail continuou com descrições detalhadas de como a remetente, Jéssica, notou interações frequentes e íntimas entre minha esposa e um representante em particular. Hesitante, respondi: agradeço sua preocupação, mas tenho certeza de que você está enganada. Você pode fornecer alguma evidência? Perguntei, meio que esperando que ela não pudesse. Tentei empurrar o e-mail para o canto mais distante da minha mente, me convencendo de que era apenas uma tentativa equivocada de alguém de trazer drama para minha vida comedida. Mas enquanto eu tentava me convencer disso, outra notificação soou do meu computador. O nome de Jéssica apareceu na tela novamente, dessa vez acompanhado de um anexo. Com o coração disparado, eu o abri, incapaz de imaginar o que veria em seguida. Diante de mim estavam fotos explícitas da minha esposa, Laura, com um homem em um escritório, seguidas por fotos da minha esposa sentada à mesa de um restaurante, rindo com o homem. A foto transmitia a proximidade deles tão vividamente, que parecia que eles estavam unidos em uma única explosão de alegria. As mãos deles quase se tocavam na mesa. Naquele momento, senti como se o mundo estivesse girando ao meu redor, e eu estivesse afundando em um mar de dúvidas e traições. A mensagem de Jéssica que a acompanhava foi breve. Tirei todas essas fotos hoje, podemos nos encontrar para almoçar se você precisar de confirmação. Optei por ignorar as mensagens, mas decidi salvar todas as fotos só por precaução, para verificar sua autenticidade, caso alguém quisesse nos prejudicar. Passei o resto do dia de trabalho tentando manter a calma, mas ainda me sentia desconfortável. Quando a noite chegou, Laura entrou em casa com o mesmo sorriso despreocupado que sempre me encantou, e sua risada contagiante que eu lembrava do dia em que nos conhecemos. Mas quando ela se aproximou de mim, ela imediatamente percebeu que eu estava agindo de forma estranha e agitada. O que há de errado? Ela perguntou com um olhar preocupado. Murmurei, tentando soar o mais casual possível. Acho que comi algo errado no almoço e meu estômago está doendo o dia todo. Então, arrisquei. Como foi seu almoço hoje? Perguntei, tentando esconder a ansiedade na minha voz, embora fosse uma pergunta impulsiva que eu nunca tinha feito antes. Ela pareceu confusa com a pergunta por um momento, mas respondeu rapidamente. Ah, as meninas e eu fomos ao café do outro lado da rua, tomei sopa e salada, estou me sentindo muito bem, mas você claramente não parece bem. Você tomou algum remédio? Seu olhar era firme, sua voz não vacilou, e naquele momento, percebi que algo estava realmente errado e ela poderia estar me traindo. A noite passou em uma atmosfera tensa. Laura me deu remédio e começou a falar sobre seus dias de trabalho, brincando e tentando me animar, mas eu não estava afim. Somente quando ela caiu em um sono profundo é que dei o passo mais decisivo e, talvez, mais desesperado em nossa vida juntos. Saindo da cama com passos cautelosos, como um ladrão na noite, peguei seu telefone silenciosamente. Naquele momento, meus dedos pareciam ter vontade própria, voando sobre a tela em busca de evidências que pudessem dissipar minhas dúvidas ou, inversamente, confirmar meus piores medos.
classificando mensagens, imagens, qualquer coisa que pudesse me dar respostas. Descobri um tópico de mensagens deletadas. Meu coração apertou em antecipação e quando abri as mensagens com isso, Jonathan, tudo ficou claro. Palavras explícitas, sem deixar espaço para ambiguidade, pintaram um quadro que fez minha visão escurecer. Querendo saber mais, restaurei 70% da conversa deles, e além das mensagens explícitas, também encontrei dezenas de fotos e vídeos de natureza íntima. A percepção de que minha esposa estava levando uma vida dupla por vários meses me atingiu com uma força inesperada. Raiva, uma raiva que eu nunca havia sentido antes, me consumiu completamente. Incapaz de conter a explosão emocional, voltei para o nosso quarto. Comecei a gritar e não conseguia parar, apesar do peso da traição que parecia me impulsionar fisicamente para a frente. O zumbido silencioso do ventilador e o chiurear dos grilos do lado de fora da janela de repente desapareceram no nada enquanto minhas emoções se estreitavam cada vez mais. A única coisa diante dos meus olhos era a traição que eu tão desesperadamente não queria reconhecer. Você acha que eu sou um idiota? Achou que eu não descobriria? Gritei várias frases, tentando machucá-la. Então peguei um copo de água fria enquanto Laura estava acordada, tentando compreender o que estava acontecendo, derramei a água nela e continuei a chamá-la de nomes ofensivos. Nunca esquecerei a expressão em seu rosto quando ela acordou do meu retorno repentino. Primeiro choque, depois medo, e depois a percepção do que tinha acontecido. A luz fraca do quarto iluminou o rosto manchado de lágrimas de Laura, adicionando um efeito dramático particular à cena. Ela olhou para mim, seus olhos azuis arregalados e cheios de uma mistura de confusão e terror, como se não pudesse acreditar na realidade do que estava acontecendo. Abri no meu telefone as fotos dela de hoje do café onde ela estava sentada com um homem. O que é isso? Ela sussurrou, sua voz tremendo de choque e medo, como se sentisse a tempestade se aproximando. Em resposta à sua pergunta, joguei meu telefone na cama. A raiva fervia dentro de mim como um vulcão antes de uma erupção. Você me diz, eu consegui dizer. O olhar de Laura se moveu entre o telefone e eu, procurando pelas palavras certas, mas elas pareciam escapar dela. Eu podia vê-la refazendo seus passos mentalmente, tentando encontrar uma desculpa plausível, mas a verdade era óbvia demais para esconder. Ela estava fazendo algo no meu telefone. Ela começou hesitante. Aquele cara estava lá, assim como as garotas sobre as quais falamos. Ele veio até nós, conversou um pouco conosco, e isso é tudo. Quanto mais ela falava, mais sua voz oscilava à beira do desespero. Imagens dos últimos meses passaram pela minha mente. Noites longas no trabalho, ela chegando em casa cheirando a colônia de outro homem, os telefonemas silenciosos que ela alegava serem apenas do trabalho. Cada sinal que eu havia ignorado antes era agora gritantemente óbvio. É tudo mal entendido, querida, ela soluçou. Eu posso explicar tudo. Não sei o que você tem na cabeça, mas eu nunca te traí, e nunca ousaria fazer isso. Respirei fundo, tentando reunir os cacos da minha compostura. Laura, encontrei as mensagens que você apagou. Não adianta mentir, e eu também tenho uma foto só fazendo sexo no seu trabalho hoje. Minhas palavras soaram como um veredito, destruindo os últimos resquícios do nosso mundo compartilhado. Ela desmoronou, chorando incontrolavelmente. A fachada de inocência que ela tão meticulosamente colocou em exposição desmoronou diante de mim, revelando a amarga verdade da nossa realidade. Suas lágrimas, embora aparentemente sinceras, não conseguiram apagar a traição que havia ferido profundamente minha alma. Eu nunca quis que isso acontecesse, ela sussurrou entre soluços, profundamente abalada por suas próprias palavras. Começou como um flerte inofensivo, e antes que eu percebesse, era tarde demais, e eu não sabia o que fazer. Sua confissão cortou meu coração, cada palavra cravando uma adaga afiada de traição mais fundo. A vida que construímos juntos, nossos sonhos, nosso futuro, pareciam escorregar bem debaixo de nossos pés. Meus pensamentos retornaram ao dia do nosso casamento, às promessas que fizemos um ao outro, ao amor que juramos nunca perder. Como chegamos aqui? Perguntei a mim mesmo, olhando para Laura, percebendo a profundidade total da dor que ambos sentíamos. Sim, ela cometeu um erro terrível,
mas a intensidade da minha raiva também estava nos separando. Respirando fundo, tomei a decisão que parecia a única possível naquele momento. Vamos conversar de manhã e, por enquanto, vamos tentar dormir um pouco. Minha voz estava calma, mas a tempestade dentro de mim estava longe de diminuir. Naquela noite, esgotei completamente todas as minhas forças, e só queria dormir para esquecer tudo o que aconteceu como um sonho terrível. Mas, infelizmente, a manhã chegou rápido demais, e quando acordei, estava sozinho no quarto. Não tinha ideia do que diria Laura, mas a primeira coisa que queria fazer era me desculpar pela noite, por como tinha perdido a paciência. Eu esperava que Laura me entendesse, e que pudéssemos chegar a um acordo. Eu não queria me divorciar dela, pelo menos não ainda. Então, eu saí da cama e comecei a procurar por Laura pela casa. Meu otimismo foi destruído no momento em que ouvi o som de uma nova mensagem no meu telefone. A mensagem era de Laura, e suas palavras eram frias, cada frase pingando veneno. Você acha que é a vítima aqui, mas se você não tivesse sido tão controlador e sufocante todos esses anos, talvez eu não tivesse buscado conforto em outro lugar. Isso tudo é por sua causa. Meu coração afundou. Essa não era a Laura por quem eu tinha me apaixonado. Esse era outro lado dela que eu nunca tinha visto antes. Combativa, rancorosa, impenitente. Era como se os eventos da noite anterior tivessem acionado o interruptor dentro dela, resultando em um efeito que eu não havia previsto. Achei que Laura demonstraria remorso, mas acabou sendo o oposto. Preciso que você vá embora. Não voltarei para casa até que você vá, ela disse severamente ao telefone quando decidi ligar para ela. Não vou a lugar nenhum. Precisamos conversar. E onde você está, afinal? Eu disse com firmeza. Ela sorriu. Você não deveria se importar onde estou e com quem. Só garanta que a casa esteja livre até a noite, ou então você vai confirmar que é mesmo um fraco. Esta é a minha casa, e eu posso ficar aqui o tempo que eu quiser. E falando sério? Uma fraca? Que tipo de insulto infantil é esse? Eu respondi, tentando manter minha voz calma, embora uma centena de maneiras de colocá-la em seu lugar já estivessem passando pela minha cabeça. Mas sua voz se tornou cada vez mais desagradável e maldosa, como se eu estivesse falando não com minha esposa, mas com um inimigo que estava ofendido pelo mundo inteiro. Nós somos casados. Esta casa é minha. E acredite em mim, depois do nosso divórcio, você não a terá, querida, ela concluiu. Do que você está falando? Que divórcio? Eu perguntei. Do tipo de sempre, caso você decida me chantagear de novo. Ela terminou e desligou o telefone. Não consegui entender por que Laura tinha sido tão ousada. Entrei na galeria do meu telefone e percebi que todas as fotos com evidências foram apagadas, até mesmo da pasta recentemente apagada. Fiquei em choque. Eu tinha dado meu telefone para Laura ontem e não tinha pensado que ela poderia apagar todas as evidências que eu poderia usar contra ela. Eu rapidamente chequei meu e-mail e vi que ele também estava limpo. Não existia uma única mensagem de entrada ou saída para aquela garota. Eu estava em apuros. Fiquei sozinho com meus pensamentos, e depois de algumas horas, mandei uma mensagem para ela dizendo que tinha saído de casa e que ela poderia voltar. Laura, como prometido, voltou para casa à noite, aparentemente pensando que eu era idiota o suficiente para sair da minha própria casa. Quando ela entrou, ela me viu na porta e começou a surtar. O que diabos você está fazendo aqui, seu bastardo? Eu odeio você, ela gritou, e eu a deixei gritar por mais alguns segundos antes de eu dizer alto e ameaçadoramente, cale a boca, e ela obedientemente escutou. Entramos e eu disse a ela que não iria a lugar nenhum e que não lhe daria o divórcio, que queria morar com ela e que a amava. Parecia que ela entendeu e prometeu terminar o caso com o amante bem na minha frente, ligando diretamente para ele dizendo que estava tudo acabado entre eles. Eu mesmo, não entendia o que eu queria. Eu amava Laura e não queria me divorciar dela. Laura e eu começamos a discutir todos os dias e isso evoluiu para brigas, sendo eu quem levava a pancada. Eu nunca levantei a mão. Tentei fazer nosso relacionamento voltar ao estado anterior, mas foi inútil.
Laura cortou relações com rapazes porque eu simplesmente não a deixava fazer isso e as conversas sobre divórcio se tornaram cada vez mais frequentes, levando-me a finalmente decidir assinar os papéis do divórcio e nos deram 90 dias para a reconciliação. Mas isso foi um erro. Durante todo esse tempo, eu estava trabalhando com um detetive particular, mas como eu tinha ciúmes de Laura e queria me divorciar dela, não deixei o detetive trabalhar e, eventualmente, encerrei seus serviços. O estresse desses conflitos intermináveis começou a afetar minha saúde. Eu podia sentir emoções negativas tomando conta de mim, minha pressão arterial disparou e o desespero envolveu cada momento da minha vida, tornando-a pesada e sombria. Conversas sobre divórcio se transformaram em um pesadelo sem despertar. Por fim, percebi que era um inferno e o que tínhamos antes nunca mais existiria, então comecei a pedir a Laura uma divisão justa e equitativa dos bens. No entanto, Laura era inflexível, exigindo cada vez mais até que parecia que ela queria me tirar tudo que eu já tinha possuído. Em um ponto, ela até trouxe um homem para nossa casa e enquanto eu estava sentada na sala de estar, ela estava fazendo sexo com ele em nosso quarto, justificando isso dizendo que iríamos nos divorciar de qualquer maneira, mas o processo de divórcio continuou sendo adiado, novamente por Laura. Em algum momento, cansei de brigar com ela. Percebi que se tivesse entrado com o pedido de divórcio imediatamente, não estaria nessa situação agora. Uma noite, tomando cerveja com um velho amigo, me abri e compartilhei meus problemas. Ele ouviu atentamente, balançando a cabeça pensativamente. Se você realmente quer que ela vá embora, ele começou, você precisa começar a namorar. Mostre a ela que você pode ser feliz sem ela. No começo, seu conselho pareceu absurdo, mas, após refletir mais, percebi que havia sabedoria em suas palavras. Então, entrei em contato com uma antiga colega de classe, Raquel, que sempre foi gentil comigo. Para minha surpresa, ela concordou em fazer o papel da minha namorada. Nosso encontro na frente de Laura se tornou um catalisador para mudanças inesperadas. Ver-nos juntos com Raquel, rindo e de mãos dadas pareceu jogar o estado já frágil de Laura no caos. Sua reação à nossa interação, nossos encontros, e especialmente, as noites passadas juntas, assemelhava-se à de alguém que havia perdido o controle da situação. Essa reviravolta nos acontecimentos trouxe novos aspectos do nosso rompimento à tona. Laura, que parecia inabalável em suas exigências e acusações, de repente se viu em uma posição em que seus métodos usuais de manipulação e pressão não funcionavam mais. Pela primeira vez em muito tempo, senti que havia tomado a iniciativa em minhas próprias mãos, decidindo não ser vítima das circunstâncias. A determinação de Laura enfraqueceu depois de algumas semanas. Ela veio até mim com uma nova proposta, que foi um raio de luz no corredor escuro da nossa separação. Ela pegaria 20% dos nossos bens e iria embora, termos significativamente mais brandos do que suas exigências iniciais. Embora o número ainda parecesse alto, concordei sem hesitar, ansioso para acabar com nossa coexistência exaustiva. Quando Laura arrumou suas coisas e foi embora, a casa estava tomada por um silêncio assustador. O caos que antes dominava nosso espaço diminuiu, deixando para trás uma sensação de alívio consumidora. Para minha surpresa, o processo de divórcio foi rápido, e em 2 meses os papéis finais foram assinados. Experimentar a traição foi de cortar o coração e deixou uma dor terrível na minha alma, um tipo que eu nunca havia sentido antes. Mas os 6 meses seguintes se transformaram em um inferno absoluto, superando até mesmo minhas mais sombrias imaginações de sofrimento. Cheguei à conclusão de que não há nada pior do que lidar com uma pessoa irracional que não só possui informações contra você, mas também não hesita em usá-las para seus propósitos. A pior parte de toda essa situação foi a percepção de que eu talvez nunca tivesse conhecido verdadeiramente a verdadeira Laura. Ela sempre foi tão cruel? E eu simplesmente falhei em notar esses traços em seu caráter antes. Onde estava minha mente todos esses anos? Eu me sentia como se estivesse sofrendo de amnésia. Cada memória da nossa vida juntos era nebulosa e distante. Todos os nossos momentos brilhantes, antes registrados na minha memória em alta resolução, agora pareciam borrados e distantes, como velhos quadros em fitas VHS reproduzidos em um videocassete quebrado. Essa sensação estranha pode ter sido apenas um sintoma de um coração partido e trauma psicológico deixado após nosso término.
Quem sabe, talvez tenha sido simplesmente o resultado de um choque emocional profundo. Raquel e eu, durante nosso tempo juntas, realmente forjamos um vínculo semelhante ao que se desenvolve entre agentes profundamente disfarçados. Nosso segredo compartilhado, o tempo que passamos juntos, interpretando um casal, tudo isso gerou uma proximidade inesperada entre nós. Mas quando a poeira baixou depois do meu término com Laura e Raquel deu um passo para trás, nós duas sentimos a necessidade de dar espaço uma à outra. Havia potencial para algo genuíno e real entre nós, mas nós duas nos apressamos, sentindo que tudo aconteceu muito rápido, prematuramente. Concordamos em manter contato, dando à vida uma chance de nos mostrar onde poderíamos acabar alguns meses após essa desaceleração. Com a partida de Laura e o retiro temporário de Raquel, encontrei consolo na solidão. O peso que há muito tempo pressionava meus ombros pareceu evaporar, deixando para trás uma sensação de libertação. Comecei a redescobrir hobbies perdidos que eu havia negligenciado, consumidos pela tempestade em minha vida pessoal. Minha paixão pelo piano, que eu havia abandonado, e meu amor pelo jiu-jitsu brasileiro, que eu havia negligenciado, tornaram-se parte da minha vida novamente. Os dias foram preenchidos com uma nova luz, e as noites se tornaram mais calmas e silenciosas. Nesses momentos de silêncio, percebi que estava no caminho da cura. O potencial para novos relacionamentos com Raquel parecia atraente, mas eu sabia que precisava de um tempo sozinha, tempo para recuperação pessoal e reflexão. Eu precisava redescobrir a pessoa que eu era antes de todas essas reviravoltas, encontrar alegria nas pequenas coisas e satisfação nas realizações pessoais novamente. Uma noite, tocando uma melodia suave no piano, senti uma renovada sensação de esperança para o futuro, um sentimento de que a vida ainda é cheia de possibilidades e que depois da tempestade, sempre vem um arco-íris. Talvez, ao entrar no casamento, muitos de nós não entendamos completamente no que estamos nos metendo. Existem tantas incógnitas, tantas variáveis que podem fortalecer a união ou levar à sua queda. Talvez seja hora de repensar nossas expectativas sobre o casamento, entendendo que não é apenas uma celebração do amor, mas também um trabalho contínuo no relacionamento, exigindo paciência, compreensão e disposição para se comprometer. Minhas experiências me mostraram que a vida é uma jornada cheia de lições e que cada experiência, seja alegre ou dolorosa, traz uma lição valiosa e nos torna mais sábios.